As ações Azevedo estão sentindo uma pressão muito forte, uma região de resistência importante, então a gente já tem que ficar atento, porque a gente pode estar muito perto de uma definição, né, depois do fechamento desse gap em uma região de resistência fortíssima. Então vamos entender o que aconteceu, o que pode acontecer, nossos alvos, vamos ficar preparados aí para as próximas semanas. Claro, também vão trazer notícias, fundamentos, vocês sabem, como sempre, aí um vídeo completo para vocês. E também a parte de petróleo para ver como é que anda o gráfico, tá? Antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas. Tô avisando, muita gente vai estar chorando daqui a alguns meses. O mercado já deu oportunidades que ele nem daria em situações normais. E quem não aproveitou esse momento para conhecer o mercado de cripto, estudar e entender como investir, vai perder grandes oportunidades. Então se inscreva lá no nosso canal, dê uma olhada no nosso conteúdo e, claro, também nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, ganhar acesso à nossa comunidade, QR Code e primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico semanal. A gente vê aqui claramente as ações da Azevedo numa briga pesada nesta região de resistência, que é justamente os fundos anteriores, aqui nessa casa do 1,20 a 1,40, tá? Então a gente teve isso no nosso último vídeo na semana retrasada, justamente o cenário do fechamento do gap. A gente viu, olha, vamos ficar atento, porque se bate aqui e ela não conseguir ultrapassar essa região, vai ter um problema muito grande para conseguir ultrapassar, né, esses 1,50 aqui, que é a nossa resistência fundamental. Não conseguindo bater essa região, a gente pode ter aí sim um forte recuo da ação. E aí, claro, na verdade, quem apostou e quem confiou e investiu nas ações antes da separação ganhou um belíssimo do dinheiro, né? Vamos ser aqui honesto, né? Porque pegou toda essa queda depois da separação, fechou o gap, ou seja, ele zerou essa separação das empresas para quem queria vender aqui praticamente no seu preço máximo. Então, já foi ótimo. Mas, a partir desse ponto, a gente já está demonstrando uma falta de volume aqui considerável. Inclusive, o nosso candle aqui da semana do dia 24 de fevereiro, que fica aqui entre 1,40 e 90 centavos, está muito perto de ser perdida para a parte inferior, gerando esse movimento de baixa. Claro que a gente ainda pode romper esses 1,40, voltar a subir, mas na minha leitura, né, lembrando que isso é a minha opinião, não é uma recomendação de compra nem de venda, cada um aí que tome a sua própria decisão, estude, tá? Mas na minha opinião, não faz sentido nenhum mais as ações Azevedo, tá? Que essa resistência dos 50 ia ser importante. Eu sabia, mas claro que a questão da separação, quem ficou com a ação com certeza lucrou bastante, mas agora, tirando tudo isso que já aconteceu, tirando já que agora não temos mais essa sombra da separação, não tem mais nada para surpreender aqui, tá? O gráfico continua comandando, pelo menos aqui no semanal, na região dos 1,50 toda vez que a gente bate aqui. O mercado devolve. Devolveu uma vez e agora está tentando devolver a segunda. No gráfico diário, fechamos o gap no dia 28 de fevereiro. Ó, como ele deu uma sombra superior bem grande, fechou o gap e fechou praticamente nas mínimas e depois disso ela só caiu. E olha como a gente está vindo testar esse candlezinho aqui do dia 24 de fevereiro, que é justamente o candle que tentou empurrar o mercado para cima. Olha o volume que ele teve. Se a gente perder esse candle, aí podemos estar aqui fazendo o nosso pivô de baixa. Caso a gente rompa esta sombra superior, todo mundo que vendeu aqui empurrando o mercado para baixo provavelmente será estopado e a gente vai fazer um movimento no sentido inverso, tá? Então, veja que a gente não tem uma definição ainda, mas na minha estratégia, pela minha relação risco-retorno, eu prefiro ficar de fora, beleza? Eu não me envolvo, tanto que eu nunca comprei as ações da Azevedo, tá? Quem acompanha o canal sabe que eu perdi esse movimento de alta, eu perdi a separação aí que teria dado um belo retorno, mas na minha estratégia de risco-retorno, ela não cabia, simplesmente não cabia, tá? Porque o cenário era de baixa e por enquanto ela vem confirmando isso, tá? Porque depois que a gente perdeu esse 1,50, a gente nunca mais conseguiu voltar a trabalhar acima dele, tá? Então tudo vai depender dessa região, tá? Rompe para cima, rompe para baixo e vai definir nossos alvos. Mas vamos projetar aqui, vamos entender o que pode acontecer nas próximas semanas. Mas claro, antes da gente continuar, quem não é membro do canal, aproveite e se torne membro. Tá perdendo dinheiro, fazendo porcaria, comprando errado, vendendo errado?
se torna membro, principalmente nosso membro capitalista, onde tem acesso a mentorias, estratégias, cenários, tira dúvidas da nossa comunidade lá no WhatsApp. Então aproveitem para se tornar membros e, claro, quem não se esqueça também de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que ajuda demais aqui o canal. Então aproveite aí, curte, se inscreve e também se torna membros, beleza? Então vamos lá para o nosso gráfico semanal de novo. E a gente está justamente nessa briga e a gente vai projetar os cenários para os dois rompimentos, né? Tanto o superior quanto o inferior. Se a gente perder esta região aqui para baixo, a gente vai ter um evento dramático, que é justamente a formação de um pivô de baixa, onde todo mundo que está comprado aqui, tá, pode acabar acionando seus stops e a gente geraria aí um movimento de queda muito forte, tá? Então a gente não pode se afastar dessa zona de acumulação, porque tem muita gente comprada aqui, muita gente vendida. Se tivesse afastamento muito longe aqui, geraria o stop de todos os comprados e a gente ia gerar uma pressão vendedora, jogando aí os preços justamente aqui, ó, para essa casa dos 50 a 38 centavos. Tá? Então seria uma queda bem considerável pelo preço de hoje aí, de mais de 50%. Então é sim uma coisa, um resultado bem dramático, né? 50% é bastante coisa. E tudo isso pode acontecer justamente na perda dessa região aqui dos 90 centavos, mais ou menos, beleza? Pelo outro lado, positivo, que não é o meu cenário base, tá? Só para deixar claro, o meu cenário base é o movimento de queda, mas a gente tem que ter aí todas as possibilidades na mesa. Que seria justamente a gente romper essa região. Então a gente vem testar os 90 centavos, não perde, volta a subir, rompe esse 1,50, que é a nossa resistência mais importante. E aí sim, a gente pode construir aqui um pivô de alta, que pode aí no longo prazo nos levar para R$2, R$3 e iniciar uma nova tendência de alta de longo prazo depois desse evento dramático, que seria um falso rompimento de fundo histórico. Beleza? Então a gente tem que ficar atento para esses dois cenários, claro, para saber reagir aos acontecimentos, mas eu continuo aí com o meu viés de baixa. Tô pessimista com Bolsa Brasileira? Tô. Não compro essas altas. Então eu tô bem tranquilo, deixando o mercado aí cair, essa incerteza toda passar, e aí depois a gente vê o que faz, tá? Mas por enquanto, pelo menos, as ações da Azevedo não me interessam, assim como a Bolsa Brasileira como um todo. Tá bem difícil, né? É uma açãozinha ali que outra que tá salvando, e a gente tem que escolher bem. Tranquilo? Agora passando para notícias, a gente vê aqui, ó, ações Azevedo e Travassos, né, desabam 34%, entenda os motivos por trás da queda. Tá? Então a ação enfrenta forte desvalorização nos últimos pregões, com queda de 34%, e aí saiba o que está por trás desses eventos. Primeiro aqui eles dizem que não tem um fato relevante, né? Isso é praticamente especulação do mercado, né? Então a gente tem aí realmente o rally, né? A euforia que teve depois que ela abriu com aquele gap, quando teve a separação das empresas, o mercado rapidamente acelerou lá em direção ao gap. Então isso aí parece que esse efeito acabou. A gente tem aí o volume de ações alugadas, que estão caindo também, tá? Que chegou a representar 7%, agora estão 3,2%. Então também é um ponto a ser positivo, nesse caso a ser considerado. E o principal de todos, né, é a liquidez, né? O papel de menor liquidez, ele tem uma variação percentual já grande, né? Ela já tem sempre essa variação. A gente olha no gráfico, é uma variação pequenininha, mas a gente vai ver em percentuais, é uma coisa bem grande. Então, esse aí é um dos motivos aí que o site O Petróleo aqui tá dando para esses possíveis movimentos aí da Azevedo. Então vamos ficar de olho, tá? Eu acredito aí que é uma movimentação natural do mercado, ela é uma ação volátil. Tá? Na parte aqui de fundamentos, então a gente tem um preço para seu valor patrimonial de 2,07. Né? Agora a gente tem novos patamares para analisar a partir desse ano, com essa fusão da parte de infraestrutura com outras empresas. A gente tem um preço sobre lucro menos 3,83, por enquanto segue negativo, como historicamente é o PL da Azevedo. Lembrando que agora é uma nova empresa, sem dívidas, com caixa, com contratos, então a gente vai ter que começar a analisar ela a partir desse ano. O que passou para trás vai ter pouco peso. Tá? Dividendos, claro, não está pagando, margem EBITDA negativa, como sempre foi também, de 2019 para cá, só teve um ano positivo. O ROI também sempre negativo, com exceção de 2021.
mas é como a gente sempre fala, né? A gente vai precisar ver o que é essa nova Azevedo e tentar entender as projeções para o futuro. Por enquanto, ainda para mim, na minha opinião, ainda é muito nebuloso, beleza? Então, vamos ficar de olho aí, porque tem muita coisa para acontecer, a nossa bolsa não tá fácil. Vamos ter bastante calma, beleza? Não esqueça de olhar os outros 2 vídeos que tá aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!